Começa agora mais um programa Família e Sociedade, um programa feito pelo Mackenzie, pela chancelaria do Mackenzie para você, sempre trazendo assuntos relevantes para que você aí consiga, no seu lar, na sua casa, discutir a respeito da vida doméstica, relacionamento conjugal. E, por falar em relacionamento conjugal, estou aqui com a minha esposa. Olá, é sempre um prazer ter você aqui com a gente. E hoje a gente vai conversar sobre um assunto muito sério, que é a masculinidade. Não pense que esse é assunto só para homem, não, porque tem muita mulher que também está interessada. Concordo plenamente. Interessada em saber o que é de fato masculinidade e se você tem um marido ou os seus filhos, talvez, né, incutir essa ideia de masculinidade nos meninos, né? Nós trouxemos um especialista para falar sobre esse assunto, que além de pastor, é também psicólogo clínico, que é o Kleber Lima. Obrigado pela sua presença, meu irmão está aqui com a gente e atendendo o nosso convite. É muito importante para a gente poder debater esse assunto juntos. Obrigado. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar com vocês aqui. Ok, então vamos começar falando sobre o que é masculinidade. Nesse mundo pós-moderno no qual a gente vive, em que reina a androgenia, né? Às vezes você olha para uma pessoa, não sabe se ela é homem, se ela é mulher. Nesse mundo dessa forma, dá para a gente definir o que é masculinidade? Penso que é possível, não só possível, como necessário, né? Eu acredito e vejo assim, cada um de nós tem uma vocação na sua identidade e é possível e necessário mesmo que cada um reconheça essa vocação, sendo homem, sendo mulher, para que possa se posicionar de forma madura e adequada no mundo, nas suas relações, tanto na sua visão pessoal, né, no seu entendimento sobre si mesmo, como no seu entendimento e na construção das suas relações. Então, saber quem é fundamental, na verdade é o ponto de partida, né, para uma vida ajustada, né, e uma vida saudável em todos os seus aspectos. Mas hoje parece que as pessoas resistem muito a definições, né? Uhum. O que é masculino, o que é feminino, né? Como lidar com isso? E será que talvez esse não seja um problema a ser resolvido, uma questão que traga dificuldades nas suas relações, em você conhecer a si mesmo? O que o senhor acha a respeito? Eu gosto sempre de pensar no equilíbrio da vida, partindo de duas perguntas fundamentais, né? E a primeira delas é: quem sou eu? Né? Quem sou eu? E nós temos aí o fundamento do equilíbrio da vida, que é a identidade, né? Esse senso de identidade é fundamental. E dentro deste pacote de respostas para esta pergunta, quem sou eu, uma delas, sem dúvida nenhuma, vai passar por esta questão, né? Que eu sou um homem, sou uma mulher, né? Eu tenho 2 filhos, 2 meninos, né? E eu sempre que posso, gosto de conversar, às vezes com os 2 juntos, às vezes separadamente, um pouco sobre este senso de identidade pessoal em relação a diversos aspectos da vida deles, né? Mas também sobre essa questão da masculinidade, que é um destes elementos fundamentais, sobre os quais eles vão construir todas as outras impressões e definições sobre si mesmos e, claro, vão fazer as suas escolhas, né? Então, isso é fundamental, saber quem sou eu e exatamente definir nessa resposta, que evidentemente é uma resposta mais ampla, um dos pontos de partida, que é a masculinidade, sem dúvida nenhuma. Masculinidade não tem nada a ver com chauvinismo, né? Não, exatamente. Bater na mulher, eu sou macho porque eu bato na mulher. Não, pelo contrário, né? Eu gosto muito de pensar, é um exercício que eu procuro fazer, né? Quando nós temos dúvidas a respeito da identidade de uma pessoa, e aqui em especial falando sobre a identidade masculina, né? Lançar luzes sobre a nossa grande figura da humanidade, que é Jesus Cristo, né? Que era divino, mas ao mesmo tempo humano, né? E Jesus, como sendo este homem modelo, esse top model da masculinidade, ele nunca precisou bater na mesa para dizer, ó, quem manda aqui sou eu, nunca precisou dar piti, ficar bravo e fazer escândalo, e nem muito menos agir uma força física para prevalecer.
Pelo contrário, eu acho que a masculinidade dele ficava muito evidente exatamente porque ele era capaz de se colocar, de se posicionar de maneira equilibrada e ajustada, centrado, né? Sempre centrado, sempre disposto a ouvir. Aliás, o ponto de partida dele sempre era o outro, né? Diga o que você pensa, e a partir daí ele se posicionava de uma maneira muito serena e ao mesmo tempo muito objetiva, assertiva, né? E então realmente ser homem não é falar grosso e bater na mesa e dizer quem manda aqui sou eu. Pelo contrário. Mas você acha que a gente não está vivendo uma era em que esses limiares, né, que definem uma coisa ou outra, eles estão se desmanchando, se desfazendo? Sem dúvida nenhuma, né? A chamada pós-modernidade, né, que já está quase ficando para trás agora com a hipermodernidade, né? Então, mas a pós-modernidade, ela vem com essa proposta de desconstrução, né? Porque eu sou homem, eu sou mulher, mas isso é relativo. Exatamente, né? exatamente. Então, essa relativização, sem dúvida nenhuma, cria confusões, conflitos, né? Sem dúvida nenhuma, né? Existe um paradigma, nós temos um porto seguro, olha, existe uma definição de masculinidade que pode persistir, perdurar por todas as eras, e sobre ela eu devo construir o meu eu masculino. Sobre esse assunto a gente vai conversar no próximo bloco, então não saia daí. Tem algum lugar que diz o que é ser homem de verdade? Tem alguma coisa que eu possa seguir e que vá afirmar isso aí? Então, no próximo bloco, continuamos com Família e Sociedade, hoje falando sobre masculinidade. Não saia daí. Voltamos com o programa Família e Sociedade e o assunto hoje está fervendo aqui porque o assunto é masculinidade. Trouxemos um especialista, o pastor e também psicólogo Kleber Lima, que estava explicando para a gente aí até os problemas ligados a uma não definição ou a falta de definição do que seja masculinidade. Pastor, há algum lugar, né, essa foi a promessa que a gente fez antes de entrar no intervalo, há algum lugar, alguma maneira de a gente dizer, olha, masculinidade é isso é um valor perene que vem por todas as gerações e isso não muda? Algum lugar que está dizendo que seja masculinidade? Penso que não existe um lugar onde nós tenhamos uma resposta objetiva como esta, mas eu entendo que dentre os lugares que existe, o melhor deles é a Bíblia Sagrada, onde nós encontramos elementos que definem e que constroem este conceito da maneira mais equilibrada e mais saudável possível. Né? Agora, eu sempre gosto de pensar na importância que o próprio pai tem, né, na transmissão destes conceitos que sejam saudáveis. Né? Eu me lembro, citando um exemplo pessoal, eu me lembro de algumas vezes ter algumas conversas provocadas pelo meu pai que eu não estava nem imaginando que teria, né? Sei lá, indo na padaria ou fazendo alguma viagem curta com ele, ainda sentado ao banco da frente, quando crianças de 9 anos podiam sentar na frente ainda, né? E ele falando assim, temas como este, por exemplo, dizia, filho, quando chegar a idade de você escolher uma esposa, eu vou dar um conselho para você que o meu pai me deu, ele dizia. Por exemplo, observe como esta menina, como esta moça trata o pai dela. Porque do jeito que ela tratar o pai dela, ela vai tratar você. Isso foi o que meu pai me ensinou e eu quero ensinar para você também. Então, estes e outros conceitos me parece que são muito saudáveis quando se tem a oportunidade de ter uma figura masculina que é equilibrada e é ajustada, transmitindo aqueles conceitos também que são ajustados. É claro que não há dúvida disso porque somos humanos, né? E nessa peneira passa também as nossas próprias limitações. Né? É verdade. As próprias limitações. Eu me lembro também ainda criança, só para citar o exemplo da peneira, né?
Meu pai dizendo, você vai lavar louça hoje? Não, isso não é bom para você não. Deixa que a gente resolve isso. Ele não queria que eu lavasse louça, ainda pequeno, mas ainda bem que não demorou muito, ele mesmo reconheceu que aquela recomendação dele não estava correta. E ele então passou a lavar louça em casa como um exemplo de que aquela orientação que ele tinha recebido do seu pai não estava correta. E ele então passou a lavar e ia também a me estimular no futuro. Eu não estou me sentindo muito confortável com esse assunto, não. Viu? A impressão que eu tenho é que eu vou chegar em casa e alguém vai puxar... Depois a gente resolve. Se pelo menos o assunto pudesse ser retomado, acho que vai ser legal. Mas, pastor, essa não é a realidade de muitas famílias brasileiras, né? De muitas famílias no mundo atual, né? Muitas mães hoje em dia criam seus filhos sozinhas, né? A taxa de divórcio é muito grande, né? Algumas acabam tendo uma gravidez fora do relacionamento, né? E como que essa mãe pode, então, sendo mãe de um menino, como que ela pode ajudar esse menino a construir a sua própria concepção de masculinidade, a desenvolver a sua identidade masculina? Não, isso é um fato, é uma realidade que nós não temos como negar, né? Faz parte da nossa sociedade nos nossos dias. E até mesmo uma mãe que ficou viúva, como eu já conheci, a criança no ventre e ela ficou viúva, e aí, né? Como fazer? Isso é um fato, né, da vida. Mas o que nós podemos entender é que os conceitos, especialmente se este paradigma for bem escolhido, né? E como eu citei a Bíblia, entendo que este é o melhor paradigma. Talvez esteja aí a resposta. Se este paradigma for bem escolhido, como eu imagino, que, né, eu entendo e recomendo as Escrituras Sagradas, esta mãe vai poder extrair estes mesmos elementos, dizendo, filho, eu quero dizer para você que a postura para esta situação é esta, porque é assim que a Escritura Sagrada nos ensina e nos mostra sobre como devemos agir, né? Hoje você não tem o seu pai aqui, mas eu digo pelo seu avô, por exemplo, e eu digo pelo que a Bíblia diz e pelo que as Escrituras dizem a respeito disso. Uma outra recomendação que eu faço, né, é comum, como eu sou pastor, eu recebo famílias nas mais variadas configurações e realidades e momentos, né? Então, uma das recomendações que eu faço, pelo menos dentro da nossa comunidade, nós temos o que nós chamamos de grupos familiares, que são pequenos grupos, né? 7, 8, 9, 10 pessoas que se reúnem com regularidade. E eu gosto sempre de pensar que esta proximidade com figuras masculinas saudáveis pode ajudar as crianças pequenas a terem exemplos um pouco mais próximos, né? Então, se você tem ao mesmo tempo um flanco aberto na família que gera uma ausência de uma figura masculina saudável e equilibrada, ao mesmo tempo a própria igreja pode substituir esta figura, porque exatamente faz esse papel, porque aquele homem ou aqueles homens dentro daquele grupo, eles podem cumprir isso. Então, eu já tive exemplos de pessoas que, sei lá, então aquele homem vai levar o seu filho para assistir um jogo de futebol, leva também aquele garotinho daquela célula ou daquele grupo familiar, né? Ou vai no McDonald's ou num sorvete, tomar um sorvete, alguma coisa assim, e, enfim, gera e produz uma proximidade de maneira que ele ganhe o coração daquela criança e seja também capaz de instruí-lo, tanto com o seu exemplo, quanto com recomendações práticas a respeito da vida, né? Agora, isso aí é uma realidade que a gente tem encontrado nas grandes cidades, de que as pessoas não têm interagido o quanto deveriam, né? Até o ser igreja numa metrópole como São Paulo é complicado, né? Porque as interações se dão, às vezes, quando se dão, nos finais de semana. Uma vez por semana. Então, não é fácil esse convívio, né? Nas grandes cidades. Exatamente. Isso não é simples, né? Não é uma realidade fácil, né? Agora... Acho que é um desafio para o trabalho pastoral. Exatamente. A igreja precisa ter um olhar atento para isso. Exatamente, exatamente. Então, fornecer ferramentas para as famílias dentro dessa dinâmica, né? Que você não tem como negar, né? E que acontece hoje aqui, mas que acontece em todas as partes do mundo. Sim. Né? Agora, nós temos hoje outros recursos. Então, sei lá, na geração do meu pai, por exemplo, não era possível. A proximidade, você tinha grandes distâncias, a população era rural, então de um sítio para o outro, às vezes você tinha
3, 4 quilômetros de distância. Então, se acontecesse algo assim, o pai faltar, né, o acesso a outras pessoas era sempre mais complicado, né? Hoje em dia você pode atenuar isso com os recursos que nós dispomos. Então, se há uma percepção por parte desta mãe, desta família, de que é preciso preencher isso, né? Você pode atenuar isso aproximando através dos recursos da própria tecnologia. É, né? verdade. Então, até mesmo hoje com o Skype, hoje é comum meu filho, que vai fazer 10 anos agora o mês que vem, dizer: pai, eu quero falar com o meu primo, só que o primo mora em Seattle, né? Então, mas com o Skype parece que está no quarto ao lado. Exatamente. Né? Isso é muito legal. Né? Então, meu filho tem condição de conversar com o primo que mora longe e é para ele uma referência, graças a Deus, uma boa referência, né? Que inclusive foi maguinzista e hoje faz faculdade lá em Seattle. Mas essa é uma realidade, né, que pode, de certa maneira, atenuar. O que é importante nós não deixarmos de lado é que este flanco aberto de figura masculina não pode ficar em aberto, ele tem que ser preenchido de maneira adequada. Por quê? Porque senão ele pode ser mal preenchido. Né? E isso é algo que a gente vai tratar no próximo bloco, que é como esses homens que vão crescendo ouvindo sobre masculinidade, construindo a própria masculinidade, vão se transformar depois em chefe de lares. Aliás, será que nós podemos dizer que masculinidade tem a ver com cabeça do lar, que é um princípio bíblico, está fora de moda ou não está? No próximo bloco a gente vai continuar falando sobre isso. Não perca, Família e Sociedade volta já. Voltamos com o último bloco do nosso programa de hoje, Família e Sociedade, que trata sobre masculinidade. Pastor Kleber, o conceito do homem ser o cabeça do lar, né, como algo derivado da masculinidade bíblica, não é alguma coisa ultrapassada? Como que o senhor vê isso? Eu quero recorrer novamente à nossa palavra, né, que é a palavra de Deus, as Escrituras, e há um versículo que diz: não remova os marcos antigos, né? Uma das coisas que a gente percebe, usando aqui uma metáfora, é que dentro desse cenário de pós-modernidade, algumas vezes a nossa sociedade desmonta a bicicleta, depois não sabe como montar de novo, né? E sobra peça ou falta peça, né? Então, e aí, como é que faz? Parece que ele começou, dá até para montar um robozinho depois. Exatamente, dá para montar um robozinho, só que aí tem problema que a bicicleta vai ficar defasada. E eu entendo que princípio é princípio, né? E é eterno. O que Deus nos ensina nas Escrituras não serviu apenas para aquela época, pelo menos neste conceito. Há questões, por exemplo, quando vamos para o Velho Testamento, embora não seja esse o nosso tema aqui hoje, há questões de natureza cerimonial, né? Que eram apropriadas para aquele cenário e aquela circunstância. Ou seja, quando a Bíblia diz que é para uma época, é porque ela especificamente menciona isso e é para aquele cenário, aquele grupo. Mas este é um princípio universal e que vale para todas as culturas, de todos os lugares, de todos os tempos. Então, agora, de qualquer forma, o que é importante é nós, mais uma vez, lançarmos luzes sobre a figura de Jesus, o homem por excelência, porque este homem, que é o líder da casa, não é aquele que, ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, que bate na mesa e diz: quem manda aqui sou eu. Então vocês vão me obedecer, e diz para a mulher: você vai me obedecer porque eu que mando. Não é esta a postura, até porque nós nunca vimos em Jesus esse tipo de posicionamento. Mas é aquele líder que é capaz tanto de ouvir
tanto de ouvir e dizer, querida, o que você pensa sobre este assunto? Amor, talvez ela própria nem tenha sobre este assunto determinada, uma posição determinada, pode refletir e ele dizer, pensa, me ajuda um pouco em relação a isso. Como é capaz também, e aí talvez esteja o nosso maior problema, de se posicionar, ou seja, aquele homem que é capaz de, ouvindo a sua própria esposa, buscando de Deus uma direção, se posicionar de maneira equilibrada, de maneira assertiva. Porque hoje parece que a gente tem a impressão de que o homem até tem essa característica de ouvir e pedir a opinião da esposa, mas nem sempre ele tem a última palavra, ou então ele prefere que a esposa decida e acaba ficando nessa posição um pouco mais confortável. E aí... Exatamente, não se expõe. Uma frase talvez muito masculina dos nossos dias, pensando aí no casal casado, é você que sabe, né? Você que sabe. Então as crianças chegam para falar com o pai. Pai, posso falar? Fala com a sua mãe. Né? Então, joga a responsabilidade para o lado e não assume essa posição de maneira saudável, branda. Né? Nós tivemos um exemplo, nós éramos recém-casados, Vânia e eu, né? E nós tivemos um episódio que foi muito sintomático em relação a isso. Nós tivemos 2 convites de casamento para o mesmo dia, em 2 lugares diferentes da cidade, de 2 casais muito amigos nossos. E nós compramos os presentes para os 2, nós nos preparamos e minha esposa dizia, ok, nós estamos nos arrumando, mas vamos para qual casamento? Eu dizia, não sei, o que você acha? E ela dizia, você vai decidir, porque eu não quero, eu prefiro que você decida. E assim foi, entramos no carro e quando saímos na rua, ela disse, e para qual vamos? Eu disse, não sei, você tem uma opinião? Os 2 presentes estavam no carro. E aí demos uma volta no quarteirão, e eu não sei, porque era um para uma direção, outro para outra. E demos 2 voltas no quarteirão, até que eu parei e disse, amor, eu estou achando que devemos ir para tal casamento, porque por causa disso, disso e disso. E aí ela deu um suspiro e disse, poxa, eu fico tão feliz quando você toma uma posição. Então, eu acho que essa é uma grande questão, né? Não se trata de imposição. Eu acho que o grande desafio do homem é nesse não. O caminho não é o caminho da imposição, mas o caminho da posição, do posicionamento. E da comunicação, E da comunicação, que é o ponto de intersecção, é uma comunicação madura. Ser capaz de ouvir. Né? Tem uma pesquisa que diz que num conflito conjugal, dificilmente um casal consegue ouvir o outro mais do que 17 segundos sem interrompê-lo. Falar, mas o que você está falando? Não, aprenda a ouvir. Ou terminar um assunto, né? Exatamente. Que nunca termina, né? Deixa o outro falar, deixa o outro colocar seus argumentos e aí então você coloca de forma equilibrada. E aí, fortalecendo a comunicação, se fortalece a união, se fortalece a relação. E aí, esse fortalecimento da relação gera confiança. E uma vez tendo confiança, os corações se abrem. Né? E aí é possível, sim, se construir um relacionamento saudável. Repete para a gente, por favor. Você falou um ciclo, né? Fala novamente cada fase desse ciclo. Eu falei da questão da comunicação. Comunicação. Né? Que vai fortalecer a relação. Fortalecimento da relação. E gerar confiança. Confiança. Né? Okay. Gerar confiança. E uma boa matemática. Exatamente. E quando há confiança mútua, isso vai produzir? Os corações abertos. Os corações vão se abrir, né? Porque aí aquela esposa... É um ciclo virtuoso, exatamente. Né? Que aí o ciclo recomeça de maneira ainda mais intensa. Corações abertos gera comunicação. Né? E assim vai, exatamente. Isso é um ciclo aí. Porque se o coração está fechado, quer dizer, tanto dele em relação a ela como ela em relação a ele, não, eu não vou perguntar para ela porque eu já sei o que ela vai dizer. E ela, ao mesmo tempo, fala assim, eu não vou nem falar, porque se eu falo, ele faz do jeito que ele quer, ou não faz, não adianta eu falar porque ele não faz. Né? Então, aí os corações se fecham e se abre um flanco aí que é muito perigoso. Né? E lá na frente a gente sabe onde que isso pode produzir, que são corações endurecidos. Né? É verdade. E corações endurecidos matam o relacionamento. Agora, quando a gente olha para a palavra de Deus, como o irmão falou, sendo um norte, né? um paradigma que deveria nos guiar nessas questões. A gente vê então que a sociedade, como muitas vezes ela é avessa às coisas de Deus, ela vai trabalhar no efeito pêndulo, né?
ora desobedecendo por um lado, ora desobedecendo por outro, né? Porque masculinidade também não, como a gente falou há pouco, não era aquilo que os nossos avós faziam, né? Da mulher ficar de pé do lado da mesa esperando que o marido terminasse a refeição, né? Para ela poder se sentar, ela poder se sentar e servir, né? Mas por outro lado, parece que hoje em dia também não é masculinidade o que está sendo vivido, né? O marido ser um pau mandado, não ter palavra nenhuma, não ser respeitado. Então é uma preocupação muito grande da nossa parte, saber que existe um referencial e não se desviar dele nem para a esquerda nem para a direita. Né? Exatamente. Os extremos, eles são sempre perigosos, perniciosos. Eu vi uma piadinha esses dias de um menino que chega em casa e fala: mamãe, vou fazer parte do teatro da escola. Ela fica: ah, que bom, filho, que bom. E qual vai ser seu papel? Ah, eu vou ser o pai. Não. Pode falar para sua professora mudar, porque eu quero que você fale alguma coisa no teatrinho. Então essa figura desse marido, que o máximo que ele diz é você que sabe e tal, ela é uma figura perniciosa. Por quê? Porque para aquelas crianças, os olhinhos pequenos, né, que estão construindo o seu conceito de ser masculino, quer dizer, o pai é aquele que está lá no mundo à parte, né? Não, ou seja, no mundo do trabalho, tá envolvido, ou seja, no mundo com as questões familiares, de futebol de sábado à tarde, envolvido nas suas coisas. E a mãe, sim, a mãe está interessada nas questões importantes dos filhos, seja de lição de casa, seja as questões na adolescência sentimentais, etc. e tal. Então é como se o pai vivesse à parte. Fosse só o administrador. Fosse só o administrador, o gerente do negócio. E esta é uma figura muito perniciosa. É preciso que uma criança, seja menina, seja um menino, tenham esse conceito de que o pai é sim um elemento saudável, importante na vida familiar, e que ele tem posições ponderadas, que ele é capaz de ouvir, que ele é capaz de dar uma diretriz. E que, em suma, deveria representar o próprio Deus. Exatamente. Bom, pastor, nosso programa está acabando, não é? A gente queria ficar aqui conversando mais, mas você pode contribuir com o nosso programa mandando e-mail, sugestão, elogio, crítica, fica à vontade. A casa é sua. Agora no rodapé você está enxergando aí o nosso e-mail, está lendo o nosso e-mail, familiasociedade@mackenzie.br. O e-mail é para você se comunicar com a gente, fica à vontade. Nós agradecemos sua presença, pastor. Uma alegria. Obrigado. Obrigada. Mande um abraço à Igreja Batista da Família. Igreja Batista da Família em Higienópolis. Tá certo. Obrigado pela sua presença, pela sua participação. Uma alegria para mim. Então, terminamos aqui o nosso programa. Obrigado pela sua audiência. Nos vemos no nosso próximo episódio, nosso próximo programa de Família e Sociedade. É sempre um prazer ter você aqui com a gente. A gente se vê no próximo. E aí agora a gente continua a conversa. Obrigado, foi muito legal. Prazer para mim.